Olá, escritor, bem-vindo ao canal do Carreira Literária. Antes de mais nada, aquele recadinho básico, não deixe de se inscrever aqui no canal e de ativar o sininho para receber uma notificação sempre que um vídeo novo for ao ar. Isso é muito importante pra gente e pra continuidade aqui no canal, beleza? Hoje eu vou falar então sobre um tema que me pedem muito, que são os erros mais comumente cometidos pelos escritores de ficção, né? Que erros vocês mais cometem, o que faz com que um editor olhe para aquele original e fale assim, isso aqui não tá tão legal assim. Esse é o tipo de vídeo que pode virar uma série. Hoje eu vou abordar aqui apenas 3 erros mais comumente verificados em textos de ficção, tá? Importante dizer. Mas tem uma série de outros, uma porção de outros que a gente pode desdobrar em outros vídeos posteriormente. Vou começar aqui com um erro muito comum, que é o confundir ter algo a dizer com ter que dizer algo. O que eu quero dizer com isso? Que é muito importante que você tenha um propósito para escrever uma história. Que você tenha uma história, um conflito, que a gente vai falar depois no sobre o segundo erro. É muito importante que você tenha essa motivação para escrever, que você queira dizer algo porque você quer reviver uma experiência ou porque você quer trabalhar uma experiência pela qual você passou. É muito importante esse ponto de partida emocional para você produzir uma boa obra literária. Em geral, quando o escritor fala que quer escrever porque quer fazer o leitor refletir sobre isso ou aquilo, eu já começo a ficar um pouco preocupada, porque existe uma chance muito grande desse texto ficar com uma cara pedagógica, com uma cara de que tô querendo te ensinar uma lição sobre isso ou aquilo. Então é muito importante a gente lembrar que a literatura, ela não é jornalismo, ela não é ciência, ela não é espaço para pregação, para panfletagem, para você ficar dando a sua opinião. A chance de você escrever um texto que fica parecendo um amontoado de opiniões e de pensamentos soltos, sem que aquilo esteja escrito dentro de uma história, de um arco dramático, é muito grande. Então é muito importante a gente dizer que a reflexão, o pensamento, refletir sobre alguma questão ética ou moral, ela deve ser a consequência da boa literatura e não a causa, não aquilo que vai te motivar a escrever. A motivação para escrever tem que ser algo que te fale o coração, algo que, como eu disse, é uma experiência que você queira retrabalhar ou algo que te chamou a atenção. Então eu vou dar um exemplo aqui para você. Uma vez eu recebi um texto de um autor que até assim, é relativamente conceituado, e tinha um problema muito grande, não tinha uma história, né? Tinha um personagem que existia ali, não tinha nenhuma preocupação em caracterizar aquele personagem, e tudo que você tinha ao longo de toda a extensão da narrativa era aquele personagem compartilhando com o leitor os pontos de vista dele sobre a vida. Ou seja, na verdade era o autor ali por trás, o autor aparecia, né? Você via claramente. Então quando o autor aparece no texto, isso é um problema sério. O autor não pode aparecer, quem tem que aparecer é o personagem. Era claramente uma série de questões, de reflexões que aquele autor ali queria propor, queria dizer, escolheu o espaço errado, o espaço da ficção para fazer aquilo. Se você tem um monte de opinião para dar sobre esse ou aquele tema, escreve um artigo, uma reportagem de jornal, mas não um texto ficcional. O texto ficcional ele é para contar a história de pessoas, para falar sobre os dramas de personagens. A reflexão ela será consequência de um bom texto, mas não deve ser a sua motivação. Esse é o primeiro erro comumente cometido pelos escritores de ficção. O segundo, de certa maneira, é um desdobramento desse primeiro, que é a falta de conflito na sua narrativa. Em geral, quando o autor não tem o que dizer, não teve um motivo bom o suficiente para começar a escrever o seu livro, em geral o texto dele vai ter o que a gente chama de falta de conflito, ou um conflito que não seja suficientemente forte. Então a gente tem que lembrar que história, que ficção, que narrativa é conflito, é movimento. Certamente você nunca viu um texto de ficção, ou pelo menos um bom texto de ficção, sobre um casal que ficou junto a vida inteira e sem que nada tenha acontecido de muito interessante na vida deles. Bons livros de ficção são sobre traição, sobre infidelidade, sobre o que deu errado, sobre os fracassos das pessoas, sobre o que não dá certo na vida.
É muito difícil um livro em que as pessoas estejam alegres o tempo inteiro, porque é difícil também que a gente esteja alegre o tempo inteiro na vida. Isso é até um princípio aristotélico, até um princípio da Gestalt, né? Para que o movimento aconteça, para que a narrativa se desenrole, você precisa desestabilizar uma situação inicial. Pensa nos contos infantis, nas fábulas infantis, né? A história da Chapeuzinho Vermelho, por exemplo. É a história de uma menina muito bonita, querida e amada por todos, especialmente pela sua vovozinha, até que um dia, né? Então é muito importante você pensar nessa estrutura. Existe uma situação X, até que um dia algo acontece que desestabiliza aquela situação X, e isso vai fazer com que você inaugure um novo ato na sua narrativa. Então a história do Chapeuzinho Vermelho é sobre essa menina muito amada e querida, até que um dia a sua avó fica doente e sua mãe pede para que ela atravesse a floresta. Ela precisa atravessar a floresta para chegar na casa da vovozinha e entregar a cesta com comidinhas e sei lá mais o que a vovozinha precisa. Ela precisa passar por uma situação perigosa, por uma floresta que representa uma ameaça, e daí você vai ter um conflito que vai mover essa narrativa adiante. Você não ter um conflito é fatal para você escrever uma história ruim. Isso é muito comum acontecer com escritores que gostam desse universo da fantasia, né, da literatura fantástica, seja ficção científica, ou seja alta ou baixa fantasia. Em geral, o que eu vejo que é muito comum acontecer com esses escritores? Eles têm, em geral, um personagem, uma ambientação, um mundo muito interessante de fato, que eles construíram, que eles imaginaram, com elfos, com criaturas irreais, fantásticas, mas eles ficam tão fascinados com aquele mundo que parece que eles se sentem satisfeitos em simplesmente expor aquele mundo. Eu vejo muitos escritores de fantasia que trazem histórias, né, entregam histórias em que não existe um conflito, não existe um personagem com um conflito, simplesmente é a descrição de cenas de ação, uma cena de ação atrás da outra, sem que exista um encadeamento entre elas, sem que exista um propósito daquela cena existir, simplesmente porque eles acham que aquele mundo é interessante o suficiente para sustentar o interesse do leitor. E certamente não é. Então, uma boa narrativa, você pode ver que os grandes livros de ficção, os bons livros de ficção, você pode resumi-los dentro de um conflito. Harry Potter é a história de um menino que descobre que é bruxo e que precisa aprender a aceitar lidar com essa condição. O Senhor dos Anéis é a história também de Frodo, que precisa destruir o anel e o tempo inteiro ele vai passar pela tentação de não ficar com aquele anel para ele, o poder que o anel representa para ele. Então os grandes livros de ficção, você consegue resumi-los dentro de, em geral, de uma frase. Aquele é o conflito que norteia toda aquela narrativa, toda aquela saga. Então não é suficiente você ter elfos, anões, orques ou as mais diferentes criaturas que falam essa ou aquela língua, né? Como Tolkien fez, era um filólogo, linguista que manjava muito disso e construiu um mundo super complexo, mas aquilo não é o suficiente para sustentar a sua narrativa. O que sustenta a narrativa é você acompanhar esse personagem que o tempo inteiro vai ter que lidar com esse conflito. Então temos aí não confundir ter algo a dizer com ter que dizer algo e fazer uma espécie de pregação de livros em que você fica só colocando a sua opinião, porque você quer dizer o que você pensa sobre a vida, tá? A ficção não é o lugar para fazer isso. O erro 2 é você não ter um conflito na sua narrativa, se fascinar simplesmente por um personagem ou por um universo, por uma ambientação e não ter um conflito que vai mover os seus personagens adiante. E o terceiro, por isso que eu agrupei esses 3 erros aqui nesse vídeo, porque eles de certa forma dialogam, são desdobramentos um do outro. O terceiro é você idealizar os seus personagens. É você construir personagens que se parecem mais como você gostaria que as pessoas fossem do que como elas de verdade são. Então é idealizar o cara perfeito, rico, maravilhoso, sexy, gostoso, que trata bem a mulher, ou a mulher ideal, que é, enfim, vai mudar segundo os parâmetros do personagem, do autor, né, que acaba inevitavelmente aparecendo, ou aquela criança super madura que já é capaz de ter opiniões super complexas sobre o mundo, ou então o cara que é bonzinho só porque é pobre, ou só porque passa por uma situação adversa. A gente precisa lembrar que as pessoas, independente de seu credo, de sua etnia, de sua
condição social, de seu gênero. As pessoas têm suas fraquezas, as pessoas são mesquinhas, as pessoas são invejosas, né? Então os grandes livros, eles são sobre essas falhas morais dos seres humanos, né? Eles não são sobre seres humanos perfeitos. Então não idealize os seus personagens. Esse é um aprendizado pelo qual a gente precisa passar na vida. Aprender a não esperar que as pessoas sejam as criaturas perfeitas e belas que a gente gostaria que elas fossem, porque nós também não somos assim. A idealização dos personagens é um erro muito comum que costuma matar narrativas boas, às vezes histórias com conflitos muito interessantes, com universos e ambientações muito interessantes, mas que trazem personagens idealizados. E aí volta a questão também do primeiro erro que a gente estava falando, que é o livro se transformar, a história acabar se transformando numa pregação moral. Isso afasta o leitor, né? Porque ao contrário do que a gente pensa, a pessoa perfeita não vai gerar empatia. O personagem perfeito, o ideal, dificilmente vai gerar empatia porque não vai identificar os seres humanos na sua essência, no seu íntimo. Ficam aí esses 3 erros comumente cometidos por escritores de ficção e que você deve evitar. A gente vai voltar com outros vídeos falando sobre outros erros. Tem uma porção de erros que eu vejo que são bastante comuns aí na minha experiência como editora, como professora de escrita criativa, e vamos compartilhar com você em vídeos futuros, tá? Por hoje eu fico aqui, um beijo e até a próxima!